Flamengo enfrenta o Bahia amanhã pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Apesar de precisar de um empate, o time estará focado em buscar uma vitória e selar tudo para passar de fase. Gabigol e Arrascaeta estarão de volta ao time e vamos saber sobre a busca de mais reforços. Crédito desse vídeo vai para o canal Flazoeiro, canal Vene Casagrande e Globo Esporte. Assistam aí, galera. Mas antes, dê o seu like e se inscreva no canal. Dario Benedetto, porque a informação que saiu hoje no Globo Esporte é que o Flamengo teria procurado, o Dario Benedetto. O Flamengo teria procurado o jogador, o clube estava focado em algumas outras negociações e acabou não avançando com o atleta. Lembrando que antes da lesão do Pedro, o Flamengo estava focado no Alcaraz, no Alexandro e também no Gonzalo Plata e no Michael, que foi o jogador aí que foi contratado assim, uma negociação até muito rápida. Então, a informação é que Dario Benedetto, ele foi procurado pelo Flamengo ali, o Flamengo chegou a se interessar no jogador que está sem clube, terminou o contrato dele com o Boca Juniors, está livre no mercado e o Flamengo chegou a cogitar a possibilidade de contratar o atleta. Bom, já que eu estou falando de contratação, vamos falar agora de Anthony Martial, porque a informação, gente, é a seguinte, vou explicar para vocês. O negócio é o seguinte, o Pedro se machucou e pegou todo mundo de surpresa, inclusive a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo já tinha machucado o Cebola, já tinha machucado o Varela, a diretoria não esperava, porque foi no mercado, contratou o Michael, foi no mercado, contratou o Alexandre. Não esperava que iria se machucar também o Pedro. Então, o Pedro, a lesão do Pedro lá no treino da seleção brasileira pegou todo mundo de surpresa. E daí o que acontece é o seguinte, a diretoria teve muitos nomes oferecidos, só que agora o Flamengo só pode contratar jogador que está sem clube, que está sem contrato, e jogador que não atuou ainda 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. As opções são muito poucas. E as opções que vieram? O Depay, o Martial e alguns outros jogadores. Todos jogadores que já tiveram uma grife, assim, já tiveram um bom nível jogando fora do Brasil. E aí o que acontece é o seguinte, por conta disso, o Flamengo não conseguiria contratar um centroavante assim barato. Não conseguiria contratar um centroavante num valor ok. Por exemplo, o Martial, ele pediu ao Flamengo 2 milhões de reais de salário e 3 anos de contrato. O Flamengo não conseguiu chegar a um acordo com o jogador. E a informação que saiu também no Globo Esporte hoje é que o prazo estipulado pelo Flamengo se encerrou. O Flamengo já tinha dado um prazo que era até hoje para resolver isso. E a busca por quinto reforço perde força internamente. Ou seja, é meio que o Flamengo colocando um ponto final nessa negociação com o Anthony Martial. Vale lembrar que até dia 13, na sexta-feira, o Flamengo pode inscrever o jogador na Libertadores. E até o dia 20 pode inscrever no Campeonato Brasileiro. Mas por hora, estou gravando esse vídeo aqui 5h30 da tarde de quarta-feira, por hora, essa negociação ela estaria encerrada. Aí a notícia diz assim, ó, o clube debateu diversos nomes oferecidos nos últimos dias. Conversa por Martial não evoluíram por questões físicas e financeiras. A diretoria reconsidera a necessidade de contratar um novo atacante. Ou seja, o Flamengo chegou a debater com o Martial, chegou a negociar com o jogador, porém, a pedida do jogador era muito alta e o receio que o Flamengo teve em contratar o jogador, por conta dessa pedida, ficou muito alto. Porque é um jogador que vem constantemente sofrendo com lesões. É um jogador que praticamente não jogou a última temporada por conta de lesões. Então, todas essas lesões preocupam e muito o Flamengo. Então, o Flamengo, muito preocupado, decidiu não avançar na negociação com o atleta. Com isso, por hora, a negociação ela está encerrada. É claro que futebol é dinâmico, tudo muda o tempo todo. Pode acontecer aí do Flamengo reabrir a negociação e trazer o jogador. Mas a informação de momento é que o prazo que o Flamengo deu, que era até hoje, para acertar a contratação do atleta, esse prazo não foi cumprido, as exigências também do Flamengo não foram cumpridas e o Flamengo chegou e falou, olha, não quer baixar o valor. Tem essa questão física que é um ponto de interrogação, que é um asterístico no nome do jogador. É uma questão que preocupa bastante.
vamos fazer o seguinte, vamos recolher a nossa pedida e vamos seguir em frente. É basicamente o que o Flamengo falou e, com isso, o Flamengo deve dar aí um voto de confiança a Gabriel Barbosa ou Gabigol. A ideia do Flamengo é dar um voto de confiança mesmo no Gabigol, mano. E aí que eu digo, mano, tem que chegar no Gabigol e falar, senta aí, cara, você tá novo, o Gabigol tá com 28 anos, chega lá, você tá novo, você tá jovem, você tá jogando no maior clube da América Latina, dos maiores clubes do mundo, a maior torcida do mundo, e seu contrato tá acabando. Cara, você tem aí 3 meses que, se você jogar bem, se você realmente voltar a ser aquele Gabriel que nós estávamos acostumados, você pode ter uma chance de renovar o teu contrato até aquilo que você estava pedindo, ou algo próximo daquilo que você estava pedindo. Agora, se isso não acontecer, infelizmente, seu contrato não vai ser renovado. Eu acho que é assim que tem que ser a conversa, assim, uma conversa franca. E chegar no Tite e falar, Tite, tem que dar a ele condições de jogo, tem que armar o time para jogar com ele em campo, tem que, enfim, tem que conversar com todos os lados e torcer para que ele consiga aí desempenhar bem nesses próximos 3 meses que o Flamengo vai precisar, e vai precisar muito contar com o Gabigol. Esperar para ver o que vai acontecer. Fato é que o Pedro não volta, o Flamengo não vai ter o Pedro de volta esse ano, não dá para recuperar essa lesão em 2 meses, em 1 mês, em 3 meses, só se acontecer realmente um milagre, mas aos olhos humanos é quase que impossível o Pedro voltar, ou é impossível, aos olhos humanos é impossível o Pedro voltar a jogar ainda esse ano. Felipe Luiz deu uma entrevista, ele participou de uma pelada, um jogo amistoso, uma brincadeira ali no CFZ, Zico estava presente, e o Felipe Luiz deu uma entrevista para os jornalistas presentes, falando sobre a chegada de Alexandro, novo lateral esquerdo do Flamengo, recentemente. Ele falou o seguinte, abre aspas, um cara espetacular, nível altíssimo, jogador de Copa do Mundo. Ele vem para somar e aumentar a concorrência com Ayrton Lucas e com a possível volta do Vinha no ano que vem. A lateral está bem coberta. Ele é um jogador muito, muito grande. Ele aceitou o desafio e não é fácil. Tem que ter coragem para aceitar o desafio. Não só ele, o Alcaraz, Gonzalo Plata e Michael. São jogadores que vieram para somar. Foi uma janela de contratações excelente e magnífica para o Flamengo, disse Felipe Luiz. Lembrando que o Felipe Luiz é atual treinador do Sub-20 do Flamengo e acabou de ser campeão mundial Sub-20 com a equipe. E é óbvio que ele tem muito contato com o técnico Tite, porque eles têm uma ótima relação e tem que ter esse contato mesmo. Treinador profissional com treinador do Sub-20 é uma troca de conhecimento a todo momento, até porque o Sub-20 serve muitos jogadores ao elenco profissional, embora o Tite não goste muito de aproveitar a garotada. E por falar em garotada, um jogador que é pouco aproveitado pelo técnico Tite é o Matheus Gonçalves, que serviu a seleção Sub-20 recentemente em 2 amistosos, e ele falou sobre a quase saída dele do Flamengo nessa janela de transferência. Abre aspas, veio proposta tanto do Brasil quanto lá de fora, mas prefiro ficar no Flamengo, meu time de coração desde pequeno. Jogo lá desde os 12 anos, então é muito amor. Creio que posso ter mais oportunidade e ir muito bem lá. A gente pensa, conversa, vê o que é melhor sempre, mas felizmente estou no Flamengo ainda. Bom, Matheus Gonçalves, com todo respeito, você está no Flamengo ainda porque o Flamengo não aceitou te vender para o Red Bull Bragantino. E o Flamengo aceitou te vender para o Rio Ave de Portugal e você não aceitou o projeto, o que, na minha opinião, fez até certo. Acho que, analisando todo o contexto aí, eu acho que ele fez até certo. Ele queria ir para o Red Bull Bragantino, o Flamengo não entrou em acordo. Então, por isso que ele ficou no Flamengo. Mas o discurso dele, correto, torcedor do Flamengo, tá feliz. Ficar no Flamengo também não é nada mal, né? Sejamos francos. O grande problema o Tite deveria dar mais oportunidades a esse jovem jogador que já mostrou que tem muito potencial. Inclusive, o Matheus Gonçalves joga numa posição que o Flamengo terá um desfalque extremamente importante para o jogo dessa quinta-feira contra o Bahia. Pois é, De La Cruz está fora do jogo, não se recuperou a tempo da lesão muscular sofrida recentemente, não foi a campo nessa terça-feira, nem deve ir a campo nessa quarta-feira, e o jogo é na quinta, ele está fora do jogo. Por outro lado, o Tite tem as voltas de Arrascaeta, Gabigol e Léo Pereira. Esses 3 foram desfalques recentemente, Arrascaeta e Gabigol por mais tempo. O Léo Pereira foi desfalque apenas na última partida do Flamengo por conta de um problema no joelho, enfim.
Os 3 estão recuperados, estão à disposição da comissão técnica, e aí o aproveitamento vai depender do técnico Tite. E sobre os convocados, nenhum deveria ser aproveitado. Talvez o Fabrício Bruno, porque esse nem deve entrar em campo. Talvez o Fabrício Bruno. Eu acho que o foco do Flamengo tem que ser o jogo de domingo contra o Vasco da Gama, que vive um bom momento, não perde a 8 jogos na temporada, e no meio da outra semana contra o Peñarol, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Esse tem que ser o foco do Flamengo, na minha opinião. Eu acho que o Flamengo, um clube que faz um investimento como esse, como vem fazendo, não só o Flamengo, Palmeiras, Botafogo, o foco tem que ser Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Ponto. E se ganhar a Copa do Brasil? Ótimo, comemorar título é sempre maravilhoso. Mas a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Inclusive ontem, eu até estava pensando que pode fazer sentido. Por exemplo, as Copas acabam antes da eleição, o Campeonato Brasileiro depois. Isso pode influenciar na decisão ou não sei, só estou levantando uma bola aqui pensando sobre isso. Mas, enfim, vamos lá. Além de De La Cruz, o departamento médico do Flamengo tem Cebolinha, com problema no tendão, Vinha, esses 2, e Pedro no joelho, esses 3 só voltam ano que vem. Michael, coxa direita, lesão grave muscular, só deve voltar em outubro aos gramados. E também o desfalque de Carlinhos, que não pode jogar a Copa do Brasil, porque já atuou pelo Nova Iguaçu. E os reforços, Alexandro, Alcaraz e Gonzalo Plata, esses não foram inscritos para essa fase da Copa do Brasil, ou seja, só podem ser aproveitados na competição se o Flamengo passar de fase. Para finalizar nosso vídeo aqui, o patrocinador master do Flamengo está brincando em algumas redes sociais aí sobre prato francês, brincando, né? Dando a entender que pode chegar um reforço francês ao Flamengo, porque eles brincaram também com o Alcaraz e tal. Aí muita gente está achando que é o Anthony Martial. Eu entrei em contato com uma pessoa da diretoria do Flamengo que me garantiu, não tem nem negociação em andamento, por conta daquilo que eu já expliquei para vocês, do alto risco de fazer a contratação desse jogador. Um jogador que chegaria com salário alto e muito tempo inativo, não entra em campo desde dezembro. Então é um risco muito alto ao fazer essa contratação na visão da diretoria do Flamengo. Então, para aqueles que me perguntam se o patrocinador master do Flamengo está anunciando um reforço no Flamengo, que é a Pixbet no caso, eu trouxe o lado de uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo. Amanhã, Flamengo e Bahia ao vivo na Globo depois de Mania de Você, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. E o uruguaio De La Cruz, né, tá machucado, segue fora. A partir de amanhã, o Flamengo vai encarar uma sequência de jogos decisivos. Disputará a segunda partida das quartas de final contra o Bahia pela Copa do Brasil. E na semana que vem começam os confrontos com o Peñarol pelas quartas da Libertadores. Haja fôlego, pernas e coração, porque no meio de tudo isso ainda tem a briga pelo título do Brasileirão. Um dos desafios é que neste período o time não vai poder contar com o principal artilheiro, Pedro. O atacante sofreu uma grave lesão no joelho e está fora da temporada. Pedro! É do Flamengo! A gente vai usar esse gol aqui para representar visualmente a importância do Pedro para a equipe. O Flamengo fez 86 gols nessa temporada, representados por essas bolinhas. Desses 86 gols, 30 foram marcados pelo Pedro, quase um terço deles, ou quase 35% dos gols. A disparidade para o segundo artilheiro do elenco é grande. Bruno Henrique fez 8 gols na temporada, 22 a menos que o Pedro. Arrascaeta, o terceiro, fez 7. O BH surge como principal candidato a ocupar a vaga do Pedro. Outras opções são Gabigol, que voltou a treinar essa semana recuperado de uma lesão na coxa. Ele fez 4 gols em 24 jogos nessa temporada. E o Carlinhos, que marcou 2 vezes em 13 partidas. Juntos, os 3 substitutos fizeram 14 gols pelo Fla em 2024, o que não dá metade dos gols do Pedro na temporada. O tempo estimado para a recuperação do artilheiro é de pelo menos 8 meses. O clube já avisou que não fará investidas exorbitantes no mercado por um novo atacante. É um momento de eu me apegar ainda mais com a minha família, nas minhas 2 princesas. E obrigado por todo o apoio, obrigado pela força. E vou dar o meu melhor para
para voltar ainda mais forte. Valeu! O mercado da bola do Mengão está em movimento. Estão conversando com Benedetto, mas até agora nada de concreto. Já Anthony Martial aceitou jogar no Mengão, mas o impasse é que o jogador tem um bom tempo que não joga. Seu histórico é de uma série de lesões e ele está querendo 3 anos de contrato. O Flamengo decidiu não avançar com ele. Esse é um bom momento para o Gabigol mostrar que pode desempenhar seu bom futebol de novo. Já os convocados para as seleções estão de volta e provavelmente serão poupados ficando no banco. Então, mesmo com alguns desfalques, vamos aguardar pelo jogo de amanhã contra o Bahia, torcendo pela vitória do nosso Mengão. Não deixe de acompanhar as notícias por aqui. Não deixe de se inscrever, curtir, acionar o sininho e compartilhar com seus amigos. Dê sua força comentando aí na descrição o que achou. Muito obrigado, nação do Mengão.